Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, só o verso 9, pessoal. A gente está estudando, e eu comecei na semana passada com vocês, a oração do Pai Nosso, dizendo para vocês que ela tem 8 partes. Uma introdução, 6 petições e uma conclusão. 3 petições que vão falar da vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, tá tudo aquilo. Depois nós temos mais 3 petições que vão falar da nossa relação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, enfim. Então hoje a gente começa com essa primeira petição. O que é que nós estamos pedindo? Se na semana passada a gente fez uma introdução dizendo que Deus é Pai, e Ele é nosso e Ele está no céu. Falei com vocês do caráter paterno, comunitário e glorioso do Senhor. Hoje a gente conversa sobre essa primeira petição. O que é que o Senhor Jesus está nos ensinando nesse verso 9? E eu vou chegar a 3 conclusões com vocês do que Jesus está nos ensinando nessa conclusão, nessa petição. Percebam o verso 9 quando o Senhor Jesus diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar? Deus santo e bendito, em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor nesse momento e pedimos que o Senhor, por favor, nos dê a graça da iluminação do teu Espírito. Pedimos que o Senhor, por favor, nos encha do teu poder, da iluminação que vem do Senhor, para a gente sair daqui, Senhor, um pouco mais cheio do Senhor, mas também, Deus, um pouco mais encorajado pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é aqui que a gente está conversando sobre o segredo da espiritualidade de Jesus, mas na verdade o segredo do Pai Nosso, os passos da espiritualidade de Jesus. Quando Jesus nos ensina a orar da maneira com a qual Ele está nos ensinando do Pai Nosso, o que Ele quer da gente? Não só que a gente ore, mas Ele também está nos ensinando o conteúdo da oração. E eu na semana passada comecei conversando com vocês que nós não oramos por 3 razões específicas. Há 3 razões específicas que eu elenquei rapidamente para dizer por que é que nós oramos pouco. A primeira é por conta do próprio pecado. O pecado trabalha contra nós, o pecado trabalha no nosso coração e é uma briga por autonomia, é uma briga por independência. A gente não quer depender de Deus de maneira nenhuma, a gente não quer se dobrar, a gente não gasta tempo com isso. Isso é efeito do pecado. Uma segunda razão pela qual a gente ora pouco é o fato de nós estarmos numa era extremamente tecnológica. E o que significa isso? Há 2000 anos, se você fosse um agricultor e o gafanhoto pegasse toda a sua colheita, você entraria em desespero. Então o que é que você normalmente fazia? Vivia orando para pedir a Deus para que o gafanhoto não viesse, para que a chuva aparecesse. Então era muito normal, por conta da nossa necessidade, de como nós éramos, a gente pedir para Deus. Só que hoje a gente não precisa mais nem de chuva para ter alimento, gente. A gente precisa de alguns insumos que a gente compra, bota na terra e, enfim, se você chegar aqui, subir aqui para cima aqui de algumas fazendas que tem, o cara deixa pingando uma gota em cima da planta, uma coisa incrível. Você olha aquilo e fala: nosso Pai, não falta não tem jeito. A gente ora pouco. E a terceira razão, pessoal, por nós orarmos tão pouco é o fato da gente interpretar errado a soberania de Deus e a liberdade dos seres humanos. Como nós fazemos isso, a gente dá um tiro de canhão na nossa espiritualidade. Especialmente nós que somos presbiterianos, a gente abre a boca para falar que Deus é soberano. A gente abre a boca para falar do decreto de Deus, e não são decretos. Deus tem um decreto. O decreto de Deus é tudo aquilo que vai acontecer, quer dizer que não fugiu do controle dele. Deus não perdeu o controle sobre nada do que vai acontecer. Nada. Está tudo debaixo do decreto dele, está debaixo da soberania dele. Logo, o que é que você faz?
Você fala assim: ah, Deus sabe de tudo. Então, se Deus sabe de tudo, logo a gente não ora. Logo, não, tem que acontecer mesmo. Se tem que acontecer, então logo a gente não ora. Pessoal, isso é interpretar errado a Bíblia. Isso é interpretar errado essa doutrina tão bonita que é a doutrina da soberania de Deus. Na verdade, o que a gente está aprendendo aqui é o fato de que de maneira nenhuma, por Deus ser soberano, nós vamos deixar de clamar. Jesus orava e Jesus, por exemplo, manda que a gente ore. Jesus manda que a gente procure. Ele manda que a gente bata para que abra. Então eu tentei, e eu confesso para vocês que eu não consigo ser mais claro do que isso. Pode ser que eu aprenda, mas é basicamente o seguinte, ó. Amanhã de manhã, você tem um negócio para fechar às 10 horas da manhã em Colatina. Tudo bem? Amanhã, pela manhã. Você vai lá amanhã cedo. Você vai fechar esse negócio. Isso vai acontecer, ok? Então amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, é certo que você estará lá. Só que agora à noite, quando você chegar em casa e olhar o tanque de gasolina do seu carro, você só tem 5 litros de gasolina e nada mais do que isso. Tem um pneu que está com 22 libras, outro que está com 25, outro está com 29 e o quarto também está com 25. Só que você sabe que para chegar lá você precisa de botar 32 libras no pneu, mais ou menos, aí roda 14, roda 15, tá? E você sabe que quando você chegar ali em Fundão, você precisa necessariamente pagar um pedágio. Depois ali, antes de Fundão, ali um pouquinho, entre Serra e Fundão, você tem que pagar um pedágio. E esse pedágio vai ser pago, se você tiver o sem parar, você vai direto. Se você não tiver o sem parar, você vai pagar com dinheiro. Ou, agora eles melhoraram o negócio, você vai pagar com cartão de débito ou cartão de crédito. Ok? Mas amanhã de manhã é certo. Não tem como mudar esse negócio. Não vai mudar. Isso vai acontecer. Você vai estar lá amanhã às 10 e vai fechar esse negócio. Tudo bem? Tudo bem. Só que para chegar até lá, amanhã de manhã, o que é que você vai fazer? Em qual posto que você vai parar? Não sei. Só sei que você vai parar. Como você vai pagar o pedágio? Não sei. Só sei que você vai pagar. Como é que você vai abastecer? Como é que você vai calibrar o pneu? Não sei. Só sei que você vai calibrar. Porque você vai decidir como é que você vai parar nesse posto. Você vai decidir se você vai parar e vai botar 10 litros em um, 20 no outro, se você vai encher o tanque ou não, mas você vai ter que fazer isso para chegar lá, e você vai chegar lá. Não tem como não chegar lá. Isso vai acontecer. Tudo bem? Da mesma forma é a nossa oração, gente. O plano de Deus vai acontecer. Não tem como mudar. Não tem como mudar. É o plano de Deus. Só que a sua oração está contida no plano de Deus. Está contido no plano de Deus que você ora e determinadas coisas acontecem. Você ora e o seu coração é mudado. Você ora e a vontade de Deus é manifesta. Porque isso vai acontecer. Então, pelo amor de Deus, nunca coloquem a nossa frigidez, a nossa frieza espiritual na conta da soberania de Deus. Porque nunca, por conta da soberania de Deus, o povo dele foi instado a deixar de falar e se relacionar com ele. E o que tem acontecido é, em nome de uma teologia ruim, a gente viveu uma espiritualidade pífia, pequena, ruim. Porque vai acontecer alguma coisa, a gente coloca a nossa preguiça na conta da soberania de Deus. Gente, isso não é bíblico, isso não é reformado, isso não é cristão. Isso é paganismo. Isso é doutrina pagã. Os gregos eram assim, os romanos eram assim, os hinduístas eles são assim. Os cristãos não. Deus continua com as suas soberanias em 100%. Agora olha só. Você é 100% responsável, porque você tem uma liberdade de agência moral. Você é livre. Você tem liberdade para agir.
É isso que os reformadores gastaram tempo chamando de livre agência, liberdade de ação. Você vai comer ou não vai comer daqui a pouco? Você vai escolher. Você vai comer um podrão, vai comer pizza, você vai chegar em casa, misturar aquela farofa do frango que você comprou no almoço, o que é que você vai fazer? São liberdades de ação e ações que a gente tem. Qual é o perfume que você usou? Com quem é que você casou? Quantos filhos você vai ter? Vai ter agora ou vai ter o ano que vem? São responsabilidades que nós temos. E por causa da soberania de Deus, isso nunca foi deixado de ter. Deixa eu dar um exemplo muito legal. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu vou casar com aquela prometida por Deus. Não é assim? Aí acho que Deus olha para você e fala bem assim: quem é ela? Quem é ela? Porque a gente tira de nós toda a responsabilidade. Mas e no final das contas, ô Rômulo, Deus é soberano 100%. E o plano dele vai fugir? Não vai. Vai acontecer. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas? Completamente. 100%. Todas elas são responsabilidade sua. E uma coisa não anula a outra. Ah, pastor, eu não entendo. Tudo bem, bem-vindo ao time, porque Calvino também não entendia. Nem o Aristóteles, que ele olha e fala assim: olha, aqui eu paro, chega, para mim não dá. Por isso que a gente tem fé, porque tem coisa que não vai dar para explicar. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Não deixem de orar e não deixem de pedir ao Senhor por conta da soberania dele, gente. Pode parar com isso. Parem com esse fatalismo, determinismo. Isso tira de nós a responsabilidade moral que nós temos das nossas escolhas. E senão a gente não amadurece nunca. A gente vai ficar no jardim da infância a vida inteira. E liberdade, gente, traz consigo responsabilidade. Jesus nos chamou para sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Então é muito fácil a gente jogar tudo para Deus e a gente não ser responsável por aquilo que a gente faz. Essas são basicamente 3 razões pelas quais nós não oramos. Mas quando eu chego no texto de hoje, eu vejo Jesus nos ensinando a orar. E aí eu chamo um cara e ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: olha, você, não é Deus que faz parte da sua história, é você que faz parte da história de Deus. Você faz parte da história de Deus. Isso tem uma implicação muito interessante, e é por isso que, olhando esse texto, santificado seja o teu nome, eu percebo aqui 3 conclusões que Jesus está ensinando para a gente, muito claras nesse negócio. Você tem 2 verbos aqui: santificado seja. Esses 2 verbos, eles estão num tempo passado no grego, e eles têm a ideia de uma atividade completa no passado, na voz passiva. O que significa isso? O nome de Deus é santificado por conta própria. Deus é santo por conta própria. Deus é santo de uma maneira que ninguém mais é santo. Por isso, quando eu olho esse texto, Jesus está nos ensinando a orar e nos ensinando a perceber que um caráter fundamental do Senhor é sua santidade. Depois, Jesus está mostrando para a gente que Deus mesmo santifica o seu nome no meio da história toda, no meio de todas as coisas que acontecem. Por fim, existe um convite do Senhor para a gente poder ser participante da santificação do nome do Senhor. Aqui deixa eu ajudar você a pensar em alguma coisa. Se você chegar agora, por exemplo, na Índia, no meio de uma praça, e falar bem assim: eu vim falar com você em nome de Deus. O que o indiano vai falar para você? Qual Deus? Tem tanto. Tem mais de um Deus para cada dia. É tanto Deus que o indiano vai olhar para você e falar assim: tá bom, meu filho, qual Deus é que você quer que eu... Você vai falar de... Se você chegar no meio de uma tribo na Nigéria e falar assim: eu vim falar para você em nome de Deus, o cara lá da tribo vai falar assim: qual é o Deus?
Que Deus que você está falando para mim? Você vai chegar aqui ali em Aracruz, numa tribo de índio, e aí você vai chegar ali em Aracruz aqui e fala com eles assim, olha, eu vim falar em nome do Senhor. Ele vai falar assim, tá bom, mas que Deus é esse aí que você veio falar? Porque a gente tem alguns aqui. Fomos fazer um passeio lá com as crianças para mostrar um pouco da realidade deles. Há alguns anos levamos as crianças lá. Eu estava conversando com o pajé, ele estava me contando um pouquinho de como é que são os deuses deles. Qual é o Deus que você vai falar? Se você chegar no centro da Europa hoje e falar meio assim, olha, eu vim falar em nome de Deus. O europeu vai falar para você qual? Aquele que a gente matou depois da Segunda Guerra Mundial? Porque o europeu vai olhar para você e falar assim, olha, esse negócio de Deus aqui na Europa foi mais de 1000 anos só de guerra, nós não queremos mais saber de Deus, então não vem falar de qualquer Deus para nós, a gente não quer saber disso. Se você chegar num curso da UFES de humanas, na primeira aula de sociologia, de qualquer curso que tem, e aí você vai chegar e o cara vai te perguntar, e você vai falar meio assim, não, eu sou cristão, e vocês aqui não são, eles vão falar meio assim, olha, desculpa te falar, mas esse negócio de Deus, isso aí, ó, é só uma construção sociológica, esse negócio de Deus, isso não existe, isso aí, os homens que construíram, uma estratégia de domínio, esse negócio não tem não. Aí você chegou no primeiro dia, numa aula de psicologia do curso, o cara vai chegar e falar mesmo, você vai falar assim, eu creio em Deus. Aí o cara vai falar para você assim, qual? Aquele que é uma projeção das suas fraquezas? Aquele que é uma projeção que vocês inventaram, que vocês criaram? Então percebe, quando a gente está falando de santificar o nome de Deus, a grande questão toda é, quem é esse? Que Deus é esse? Porque para o nosso tempo, a gente tem acesso a todas essas informações. E isso para nós às vezes parece muito abstrato, mas para o mundo que a gente vive não é assim. Pelo contrário, é um panteão daquilo que a gente está vivendo. E aí, o que a gente aprende aqui é que esse Deus que nós estamos falando e que Jesus está nos ensinando a orar, ele tem uma característica que ninguém mais tem. E essa característica dele é a santidade dele. E ninguém mais tem isso. A palavra santo aqui, ela tem uma circunstância só. Ela significa separado. Santo significa separado. O que é isso, gente? O Deus ao qual nós somos chamados a orar e clamar e conversar, e aqui a aplicação que eu quero fazer são duas, de temor e adoração, é um Deus que é completamente santo. Ele é santo. Ele é completamente separado do pecado, do erro, da falha. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós oramos, não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus que ama o terror das pessoas. Ele não é um Deus que instila medo. Ele não é um Deus o qual você se aproxima dele, e quando você se aproxima dele, o que parece que a única coisa que tem para nós é a ira dele. Quando Deus se manifesta, ele se manifesta com a sua santidade. Isso aqui é muito bonito. Olhem para a Escritura, gente. Olha Deus se manifestando, por exemplo, para o Abraão. O que ele mostra? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque Deus é perfeito. Quando ele aparece para o Moisés, ele diz assim, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque aonde você está pisando, porque eu estou aqui, a terra é santa. No meio de Israel há um tabernáculo e depois um templo, em que há dois lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo, que é onde Deus manifesta a sua presença. Quando a gente está falando do Senhor, a gente está falando de um Deus santo. Quando ele aparece para o Moisés no Sinai, o morro todo treme pela presença da glória e da santidade desse Deus. Quando Jesus vai ser colocado na barriga de Maria, em Lucas capítulo 1, o texto bíblico vai dizer para nós que aquele menino que está na barriga da Maria é um ente santo.
Quando Jesus diz que vai enviar alguém para ficar com a gente, o nome desse alguém é Espírito Santo. A característica do Senhor, o qual nós somos convidados a adorar, a cantar, celebrar, cultuar, é um Deus santo. Ninguém é como Ele é. Meus irmãos, a implicação que isso aqui tem para nós é, em primeiro lugar, temor no nosso coração. Temor no coração da gente. A gente precisa ter mais temor a Deus, às coisas de Deus, a como a gente se relaciona com Ele. Temor no coração, na hora de conversar com Ele, saber da necessidade que temos com Ele. E segundo, adoração. Não existe quem seja como esse Deus. E agora olha que coisa interessante aqui, quando eu falo da questão da adoração. Santidade é algo que Jesus conquistou para nós. Quando a gente tem uma nova vida, uma coisa que Deus fez com a gente, é que a gente se torna santo. O status de Jesus está em nós. O que é conversão? E muitos de vocês ficam e acham estranho assim. E isso é verdade. Eu observo muitas pessoas dizendo: olha, tem gente no mundo que é melhor que crente. Os crentes fazem menos coisas boas do que as outras pessoas. Eu concordo, é verdade. É verdade. Isso acontece mesmo. Mas olha que interessante. Deus não ama mais ou menos alguém pelo que ele faz ou deixa de fazer. Mas Deus nos ama se estivermos em Jesus. Deus nos ama se Jesus nos perdoou. E Deus nos ama se o status de santidade estiver sobre nós. E a gente se torna santo quando a santidade de Jesus é atribuída a gente. Por isso que ele é tão central. Por isso que tudo é sobre Jesus. Porque a salvação é sobre o que ele fez com a gente. Meus irmãos, percebam como esse Deus deve ser temido e adorado, porque Ele botou uma qualidade dEle, que é a santidade dEle na gente. E é isso que garante para a gente, crente, a vida eterna. É isso que garante a gente a vida com Deus. O problema é que quando eu falo para vocês assim: nossa, vocês são santos, a galera fica assim: não, mas eu não sou não. Não, cara, todo crente é santo. Porque o status de Jesus foi dado para nós. A santidade de Jesus foi atribuída a gente. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Isso aqui tem que estar na gente. Quando a gente chega diante de Deus, cheguem-se com confiança. Com temor no coração, mas com confiança. Por que, Rômulo? Cheguem com confiança, porque a gente está falando de um Deus que é santo e nos deu sua santidade. Mas tem uma segunda conclusão que Jesus nos dá aqui. Se primeiro, esse é um Deus santo, em segundo lugar, Ele santifica o nome dEle na história. O Senhor santifica o seu nome na história, meus irmãos. E, olha só, a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo em que tudo virou política e a gente acha que política é tudo. As pessoas não conseguem mais conversar 5 minutos sem ficar falando dessas coisas. E não é muito incomum eu observar algumas pessoas dizendo para mim assim: nossa, Rômulo, agora a situação vai para o brejo. Agora o negócio não vai ficar bom. Agora a gente está chegando numa situação que eu nunca imaginei que a gente ia chegar. Acho que não. Como assim, Rômulo? Pessoal, eu queria que vocês parassem para pensar em algumas coisas. Olha só, eu não vou falar nem tanto de história com vocês, mas eu queria que vocês olhassem só a Bíblia. Tudo bem? Eu tenho estudado o conteúdo bíblico com a gente aqui o tempo todo, de manhã, no domingo, pela manhã. Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas. Quando dá o capítulo 6 de Gênesis, o que aconteceu? A maldade nos seres humanos aumentou. E o que Deus fez? Deus enviou um dilúvio.
E eles podam a maldade humana. Vamos recomeçar a terra, vamos recomeçar a terra. Qual é a primeira coisa que os homens vão fazer? Eles vão construir uma torre. Para quê? Para chegar até no alto e aí ficar longe de Deus. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai intervir. E aí ele vai intervir na história toda, porque era para aqueles descendentes de Abraão ter morrido. Mas o que ele fez? Levou José para o Egito. E quando ele leva o José para o Egito, 13 anos depois, quem é que está governando o Egito? O José. Aí você continua olhando, depois de 400 anos no Egito, você olha o povo de Deus sofrendo, morrendo, acabado e tal. Aí levanta Moisés e ele subjuga o Egito. E aí durante toda a história de Israel, o que ele vai fazer no período dos juízes? O povo erra, ele levanta um juiz e liberta o povo. Eles erram, vão ficar escravizados, ficam 10, 20, 30 anos, Deus levanta um juiz e ele sempre vai lá. Você começa a ler o livro dos reis, o livro das crônicas. Você observa, por exemplo, um período do rei Josias. O povo tinha abandonado tanto o Senhor, eles viraram tão idólatras e tão num caos social tão grande, que mandaram limpar o templo e acharam lá a Bíblia. Ela estava jogada lá no templo, estava abandonada para o lado de lá. Aí alguém veio e começou a ler o livro para o rei Josias. Aí ele falou: rapaz, nós estamos errados esse tempo todo. E ele faz uma Páscoa que nem nos tempos de Moisés tinha tido uma Páscoa daquela. E o nome do Senhor é celebrado. Aí eles vão ser escravizados e vão ficar lá na Babilônia um tempão. Aí você fala: agora lascou, agora deu errado. Aí o livro de Daniel vai mostrar pra gente assim, ó, que Deus fez Nabucodonosor ficar anos comendo grama. E quando Nabucodonosor volta, ele se converte. Aí quando você pensa que não, quando você começa a observar, a Pérsia vai, lá no livro de Daniel ainda, a Pérsia chega e conquista a Babilônia. Aí você fala: agora deu tudo errado. Aí você começa a ler o livro de Esther, o livro de Esdras, o livro de Neemias. Aí você começa a ver: uau, esse povo todo voltou para casa, porque a mão do Senhor era com eles. Aí o Império Romano veio. Aí você fala: agora destruiu tudo. Aí o descendente da mulher nasce lá no meio. Enquanto César está sentado no trono, o Filho de Deus está nascendo da barriga de uma menina. E ele está trazendo o reino para a gente. Nós vamos estudar isso semana que vem. E Deus estava botando o reino dele, construindo tudo. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui, gente. A gente está aqui para contar essa história. Porque Deus sempre interveio. Quando a igreja era perseguida nos primeiros séculos, Deus interveio. Ele botou a mão dele. O nome dele nunca sumiu da história. O nome dele nunca desapareceu. E sabe quando o nome de Jesus vai desaparecer? Nunca. Não fique preocupado com isso. Fique preocupado em dar testemunho do Senhor. Não fique preocupado em defender Deus. Isso aqui tem uma diferença. Eu expliquei de manhã falando: uma coisa é apologética. Apologética vem de apologia. Eu defendo a fé. Aonde eu for, eu vou defender a fé. Eu estou falando de Jesus, e Jesus tem a ver com tudo. Não tem nada que Jesus não tenha a ver. Agora, chega a determinado momento, meus irmãos, que Deus defende Ele mesmo. É Deus que fala, é Deus que convence, não sou eu. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho condições de fazer isso. Defendo a fé, testemunho de Jesus, falo do amor dele. Agora tem determinados momentos que o que é que você vai fazer? Não vai. Bate nos corações e não vai, volta. Porque isso é um problema de Deus. Quem é que santifica o seu nome? Ele. Nós somos chamados a testemunhar do seu amor, testemunhar da sua santidade. Agora é o Senhor quem executa a obra dele. E olha só, Deus tem feito isso na história toda. E aí, olha só, sabe quando isso vai acabar, gente? No dia da volta de Jesus. No dia da volta de Jesus, o nome do Senhor será santificado da maneira final. Porque Cristo vem e Ele vai instalar o seu reino eterno, onde nunca mais nós teremos qualquer outra situação. Mas não se esqueçam disso. Se por um lado o nome do Senhor é santo, por outro lado fiquem tranquilos. Ele tem santificado o seu nome na história. O nome de Jesus não vai morrer, gente. Um exemplo para mim maravilhoso disso é em 1859, por exemplo. Em 1859, Charles Darwin,
ele lança talvez a obra mais intrigante do mundo moderno. Ele dá as bases da evolução. Ele lança a origem das espécies. À época, enquanto Darwin está lançando aquilo, e as universidades começam a ficar em polvorosa, porque, uau, a gente conseguiu agora matar Deus. Enquanto ele está fazendo isso, se você quisesse ouvir Charles Haddon Spurgeon pregando no Crystal Palace, você precisava agendar para 3 meses. 20.000 pessoas diariamente afluíam para ouvir Spurgeon pregando o Evangelho da graça de Deus. O que aconteceu depois disso? Os grandes avivamentos americanos, os grandes avivamentos das Ilhas Britânicas. Avivamento tal grande que a gente está aqui por conta disso. Os missionários vieram para a África do Sul. Se você assistiu às Olimpíadas essa semana, você viu as Ilhas Fiji ganhando uma medalha e cantando um hino ao Senhor. Por quê? Porque você acha isso, um vídeo de alguns anos atrás, de algumas décadas, um grande avivamento nas Ilhas Fiji. A nação inteira, os poderes todos preparados e pedindo perdão para Deus pelos pecados dos seus antepassados. E declarando que as Ilhas Fiji eram do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu na África do Sul. Isso aconteceu na Coreia pós-guerra. Isso aconteceu no meio dos Zulus. Nações inteiras vivendo avivamentos, declarando que o nome de Jesus Cristo é grande. Irmãos, não se preocupem. Não se preocupem. Isso aqui tem que fazer a gente nesse período descansar. Quer dizer que você não vai testemunhar da fé? Quer dizer que você não vai ser um apologeta? Não, de maneira nenhuma. Nós vamos testemunhar da fé, é claro. Agora olha só, quem vai santificar o nome dele é o próprio Senhor. Quem vai garantir que a história corre para a volta de Jesus é o próprio Senhor. Descansa, porque se dependesse da gente, a gente quebrava tudo, gente, não sobrava nada não. Mas quem está conduzindo a história é o próprio Senhor. Então, não só o nome dele é santo, e ele é santo por conta própria, ele mesmo santifica o seu nome na história. Fiquem despreocupados. E agora, uma terceira conclusão que o texto me leva é que a gente é chamado a santificar o nome do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, que o seu nome seja plenamente santificado. Isso aqui tem a ver com a gente. Meus irmãos, nós somos chamados a santificar Deus aqui de 2 formas. Há 2 formas. A primeira, eu não tenho como fugir disso. Então eu queria muito pedir você hoje para parar e olhar para dentro do seu coração. E olhar para a sua vida. Gente, é sério, fiquem e andem comigo uma semana. Vocês vão ver como é que crente dá problema. Como é que crente escandaliza o nome do Senhor. É uma coisa absurda. Quando o apóstolo Paulo diz que o nome do Senhor é blasfemado no meio dos gentios, por nossa própria causa, isso é verdade, gente. O que tem de crente que dá mau exemplo é uma coisa absurda. É terrível. E olha que coisa curiosa. Se eu chegasse aqui agora de noite e falasse assim: boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo santo do Senhor. Aí todo mundo ia ficar feliz e falar: amém. Louvado seja Deus. Mas é um hipócrita. Mentiroso. Tem a língua grande. É fofoqueiro. Sabe, dá tombo nos outros o tempo todo. Tem problema com pornografia. Se mata vendo pornografia igual um doido. Conversa fiado. Mente. Mente até não poder mais. Não é confiável. Não tem palavra. Crentes. Não tem palavra.
Sabe, não mantém o que falou. Engana os outros. Engana a mulher. Engana os filhos. Acaba com a casa. Se ira de um jeito fácil. Se entrega para as paixões. Dá um mau exemplo. Dá mau testemunho. Domingo bota a roupa de ver Deus e fala que é crente e vem para a igreja. Mas aí amanhã, se você olha para ele e olha para um filho do cão, não tem diferença nenhuma. É isso que deixa o mundo olhar para crente, olhar para as pessoas e falar assim, cara, eu vou ser igual a esse cara? Não preciso, obrigado. Valeu, ó. Igual esse aí, eu tô fora. Igual essa rapaziada aí, para mim não dá não. Então eu e você, a gente tem que ter uma análise honesta. E pensar assim, ô Deus, eu sou filho seu, sua santidade me foi atribuída. Então, em qual lugar, em qual caminho aqui, eu estou dando essa desvirtuada tão grande, mas tão grande, que eu não estou santificando o seu nome. Não tem como fugir disso, gente. E dói. Dói porque você vai ter que chegar à conclusão assim, eu sou falho, eu erro, eu peco. Agora, é possível ter transformação, é possível ter mudança. Se você reconhece o Senhor nos seus caminhos todos, é possível ter mudança. Então para hoje, e por favor, observa isso. Onde tem que mudar? Onde tem que ser transformado? E vamos encarar pecado da maneira correta, gente. Como pecado. Confessando e se arrependendo e pedindo a Deus para mudar. E usando toda a força do Espírito de Deus na gente para mudar. Não tem jeito. E uma segunda coisa, que eu acho que ela é tão importante quanto, é o seguinte. Crentes foram chamados, e é por isso que crentes são vocacionados. Vocação. A palavra vocação é chamamento. Olha só. O problema é que se eu falar com vocês de vocação, o cara fala assim, vocacionado é o pastor Rômulo. Por quê? Porque ele é pastor. Parou. Todos os crentes são vocacionados. Para pregar o evangelho, pastor. Mas não é disso que eu estou falando. Não é nada disso. Vocação é algo que lhe foi atribuído. Vocação lhe foi atribuído. Por exemplo, eu não tenho vocação para fazer conta. Se você me botasse no escritório de contabilidade, esquece, irmão. Não ia ter um imposto de renda certo. Não tenho essa vocação. Eu sou horroroso com isso. Não tenho. Eu não tenho essa aptidão. Eu sou ruim. Não vai. E Rômulo, como é que você se viu a vida inteira? Fazendo o que eu estou fazendo. Já falei para as minhas filhas que se eu não fosse pastor, eu ia dar um jeito de fazer alguma coisa que fica falando para as pessoas. Que eu adoro. Eu ia vender bala no sinal, né? Falar com todo mundo. Eu adoro esse negócio aqui. Isso é a minha vida. Você me der um quadro e um giz, não tem mais. Eu esqueci o nome daquele negócio. Pincel? É a minha vida. Eu adoro isso. Eu tenho isso. Eu gosto disso. Você tem outras coisas. Você tem carisma. Você consegue conversar com os outros. Você é um cara boa praça, bem articulado. Você é um cara firme. Você é daqueles amorosos, que é um chiclete. Nego olha você, rapaz, ele gosta de você. Sabe essas pessoas que você olha aí, dá match nela assim, você fala, cara, que legal. Mas você é assim. Você tem capacidades com números, com ordens, com organizações. Você tem capacidades. Isso te foi dado. Você não fez nada para ganhar isso. Talvez até você trabalhou um pouco e algumas aptidões em você, elas foram melhorando, elas foram afiadas. Ela sabe, deu aquele start, você deu aquela melhorada. Mas tem outras coisas, por exemplo. Vocação é o que me foi dado, me foi entregue. Então eu tenho uma personalidade, eu tenho uma vida, mas eu tenho mais coisas. Eu tenho, por exemplo, uma esposa, ela me foi dada. Ela é uma filha de Deus que me foi dada. E aí eu ganhei 2 filhas, elas me foram dadas. São vocações. Eu fui chamado para ser marido. Eu fui chamado para ser pai. Eu fui chamado, meu Deus do céu, olha que chamado. Eu fui chamado para ser cariaciquense em 2021. Misericórdia. Meu Pai eterno.
Eu sou capixaba no século 21, sou brasileiro, eu tenho uma vocação, eu sou um homem crente, cristão, eu tenho um chamado. E aqui é santificar a Deus com isso. Presta atenção, como eu santifico a Deus no meu casamento com a minha esposa. Que esposa que eu vou entregar para Jesus? Quando ou eu me encontrar com Ele, ou ela se encontrar com Ele, ou nós dois formos juntos nos entregar. É minha vocação. A minha vocação de filho. A minha vocação de pai. Como é que eu santifico o nome do Senhor na convivência, não só com a minha mulher, mas das minhas filhas? O que é que eu vou entregar para o Senhor? Porque Ele me deu. Percebe? Eu não ganho nada com isso. Porque foi Ele que me deu. Ele me deu amigos, então eu tenho uma vocação de santificar o nome do Senhor na nossa atividade de amigo, na nossa atividade de colega, na nossa atividade de munícipe, na nossa atividade de cidadão. Aí amanhã de manhã, quando você for trabalhar, não é sobre o olerite do final do mês, ou o quanto que assinaram a sua carteira. É o quanto que você vai produzir para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu falei para umas professoras um tempo desse, assim, falando para elas assim, olha só, quero desafiar vocês a ver a glória de Deus, quando você chegar lá para ver aqueles meninos, segunda-feira, logo cedo, e falar bem assim, Senhor, como eu vou fazer esses meninos da escola pública aqui agora virar os melhores discípulos de Jesus da face da terra. Olha que loucura. Aí uma falou comigo que só dá vontade de matar eles, né? Olha aqueles bichinhos assim. Isso é vocação, gente. A vida cristã é uma vocação. O Senhor nos deu uma terra para cultivar. O Senhor nos deu capacidades. O Senhor nos deu uma vocação de glorificar Ele aonde a gente estiver. E aonde a gente está, quer comendo, quer bebendo, a gente faz tudo para a glória de Deus. Então percebam isso de uma vez por todas. Nós temos a oportunidade de santificar o nome do Senhor enquanto a gente vive com as nossas vocações. Está vendo como é que você pode ser discípulo de Jesus, seja com uma pasta de vendedor debaixo do braço, seja como um grande mestre, seja como aonde você estiver, levantando parede, pintando parede, desenvolvendo software de tecnologia, o que você estiver fazendo, percebe como você pode glorificar o nome de Jesus e santificar o nome dele, porque no final, quando as pessoas olharem para você, o que elas precisam ver é assim, ó, lá vai um servo do Deus Altíssimo. Olha, lá vai um servo do Deus Altíssimo. Lá vai um servo do Deus Altíssimo. Não é só por causa do seu testemunho, não. Mas é por causa da sua produção. Quando as pessoas olharem para a sua família, vão falar assim, lá vai uma família da aliança do Deus Altíssimo. Lá vai um pai que aprendeu a ser pai com Deus Todo-Poderoso. Isso é santificar o nome do Senhor. Essa é a nossa grande dificuldade, pessoal. Grande dificuldade. Romper essa bolha religiosa, dessa ideia de sagrado e profano, dessa ideia de coisas de Deus e coisas do mundo. E entender que não há nada do que a gente faça que não seja para que o nome de Jesus seja glorificado. Isso vai inundar vocês no meio da semana. Vai me inundar no meio da semana. Para saber que aonde eu estou, o nome do Senhor está comigo. Para saber que o que eu estou fazendo, o Senhor está comigo. O Senhor está ali. Não é para eu ser vencedor, não. Para com isso. É para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Porque no final da história ninguém vai lembrar de você. Mas o nome de Jesus vai ser lembrado. É sobre isso. Quero concluir. Chamo os meninos aqui na frente. Eu quero convidar você a ter um tempo de oração agora. Santificado seja o teu nome. Faça 3 movimentos, por favor. O primeiro movimento que eu quero te convidar a fazer é, por favor, olha para a sua vida. Onde você não tem conseguido santificar o Senhor? Em qual área? Qual área da sua vida você não está conseguindo santificar o nome do Senhor? Qual pedaço dela? Aonde é que Jesus precisa entrar?
para que o nome dele seja santificado. São aí, é no seu casamento, nas suas finanças, é no seu testemunho. Onde Jesus tem que entrar para ele ser rei, aí também. Depois, faça um movimento de descanso, pessoal. A gente está muito preocupado com muita coisa que está acontecendo. Mas o mundo não começou ontem, nem vai terminar amanhã. Então calma, descansa. Vamos orar para Deus santificar o nome dEle. Santificado seja o nome de Jesus. Santificado seja o nome do Senhor. Que Ele reine. Então se você anda e fica e vive preocupado com N coisas, se vê mais notícia da internet do que tem contato com a palavra de Deus, calma. Deus sempre santificou o seu nome na história. A história é sobre Ele. Por fim, meus irmãos, estou te chamando para contemplar a grandeza do Senhor e a santidade dEle. Contemplar isso. Buscar esse Deus em oração. Buscar esse Deus em adoração. Para que Ele nos encha e Ele nos preencha.